Meus queridos irmãos, hoje eu trago um assunto que volta e meia vocês pedem que a gente comente sobre ele, que é o divórcio. O Espiritismo, na vanguarda do reconhecimento do Estado Democrático de Direito, aceitou o divórcio à frente de todas as outras escolas religiosas e tem algumas religiões que ainda não aceitam o divórcio. E eu acho muito intrigante essa expressão Estado Democrático de Direito, né? Que se aplica àquele respeito que nós temos de ter os nossos direitos civis respeitados, ter a nossa liberdade civil respeitada, os direitos humanos reconhecidos, e eles são reconhecidos com base em proteção jurídica mesmo. Então, isso que é o Estado Democrático de Direito. Existem leis que fazem com que nós tenhamos a liberdade para fazer as nossas escolhas, e entre elas, de continuar casado ou não. Diz Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já no ano de 1869, que o divórcio, a pergunta era, é pecado o divórcio? E o Kardec responde com muita inteligência que o divórcio era apenas uma lei que tinha por fim separar o que já de fato estava separado. Então não era o divórcio que criaria o desamor entre uma família, era o desamor que levava a regularizar aquela situação que já era bem caótica. E Kardec assevera também que o divórcio não é contrário à lei de Deus, porque realmente existe uma lei que diz que não separe o homem o que Deus uniu, mas Deus une por amor. Todas as vezes que um casal for unido pelo verdadeiro amor, realmente ninguém vai conseguir separar aquele casal. O verdadeiro amor, esse sentimento ainda tão raro, que falta tanto para que a gente possa alcançá-lo, né? E quando ele existe de fato, então não comporta traição, não comporta violência, não comporta irresponsabilidades, repúdio, abandono. Nada disso cabe num relacionamento onde há o verdadeiro amor. A Constituição Brasileira de 1934 havia instituído que o casamento era indissolúvel. Não poderia ser desmanchado por lei nenhuma. Mas há uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde ele afirma que o divórcio é permitido, que quando Moisés permitiu o divórcio, já lá bem antigamente, né, foi devido à dureza dos nossos corações, que o divórcio sempre ia acontecer porque a separação se tornaria necessária em caso de adultério, por exemplo. E é interessante observar que ainda à época de Jesus, o adultério era punido com apedrejamento da mulher adúltera. Então era como se o adultério tivesse sido praticado por uma pessoa só, porque o homem não levava a menor responsabilidade naquele apedrejamento. Então, quando Jesus corrobora Moisés dando a carta de repúdio a uma mulher, separando, devolvendo ela para os pais, isso era um progresso porque ela deixava de ser apedrejada, né? Era um progresso na lei. Então, hoje, as pessoas podem se divorciar sem precisar nem de esclarecer o motivo, né, Sabrina? Não precisa de falar por quê, quer separar. Ao mesmo tempo que isso fez com que banalizasse os relacionamentos de uma tal forma que os casais pensam assim,
Não, vamos casar, se não der certo a gente separa. Antigamente pensava assim, vamos casar e vamos fazer isso dar certo. E agora vamos casar, se não der certo, a gente separa. Já tem essa possibilidade ali acenando com uma liberdade e novas buscas, né? Mas ao mesmo tempo que isso fez com que banalizasse os relacionamentos, evitou também muitos assassinatos, muitos crimes, muitos suicídios, porque no passado a única maneira de se livrar de um cônjuge indesejado era matando. Não tinha outra maneira. Então vários assassinatos foram perpetrados para se livrar de um cônjuge, para viver uma paixão, para viver um amor. Haja vista a quantidade de pessoas que ainda hoje vivem relacionamentos muito sofridos e dolorosos, recebendo como filhos, às vezes, um cônjuge que foi assassinado, porque você cria um vínculo muito mais forte do que o do amor, né? Então, o fato do divórcio ter aparecido no cenário foi uma coisa muito boa, e isso só aconteceu a partir de 1977, quando o divórcio passa a ser uma medida legalmente viável para separar um casal que não estivesse dando certo mais. Mesmo assim, ainda existem muitas pessoas que, mesmo que a lei esteja aí para facultar a liberdade que cada um precisa e como única solução de paz e equilíbrio, mesmo assim existem pessoas que preferem continuar por 1000 motivos diferentes, preferem continuar numa relação abusiva, numa relação insuportável e fica ali por anos, sem tomar uma medida mais radical. E nós não estamos cobrando que se tome uma medida, porque os motivos são vários que fazem com que as pessoas não queiram partir para uma separação. E ainda existem aquelas pessoas que nós estamos vendo na televisão todo dia, vítimas de violência terrível, porque o cônjuge, o parceiro, não aceitou a separação. Então a violência que permeia o amor é algo meio anacrônico, né? Meio estranho. De qualquer forma, a religião orienta que se um dos cônjuges quer a liberdade, o outro deve conceder essa liberdade, porque é um princípio do livre-arbítrio, da escolha de cada um. Mas ao mesmo tempo que eles orientam a um casal que está vivendo em guerra para que conceda a liberdade para o que quer a liberdade, eles dizem que nós todos sabemos que o dever é uma bênção divina, da qual nós pagaremos muito caro a deserção. Então, quem for o desertor, quem abandonar o campo de luta, quem que foi o que vai propor o divórcio, o que vai pendurar a chuteira primeiro, ele vai ser responsabilizado por não ter levado adiante um compromisso assumido, e não foi na igreja na hora do casamento, e não foi no cartório diante de um juiz. Foi às vezes, e muitas vezes, um compromisso assumido no plano espiritual ainda antes de renascermos nessa existência. Então, quem sai fora tem todo o direito de fazê-lo, mas as consequências virão a curto ou a longo prazo. Por quê? Quem rompe os laços respeitáveis de um compromisso, muitas vezes por simples, como eu diria, pensa que está amando outra pessoa e aquela outra pessoa que está lá inatingível, ela se torna muito mais sedutora, muito mais atraente, e a pessoa então não vê outra solução a não ser
abandonar um casamento complicado sem ficar livre de, no momento ou no outro, eles vão ter remorso, vão ter arrependimento, vão ter com eles a mesma dor que plantaram no coração dos outros, vão ter com eles, em outra situação, a mesma saudade que criaram. Então, o parceiro ou a parceira, eles podem até afastar de um compromisso que ele aceitou no planejamento reencarnatório e falou, olha, você vai viver um casamento, não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosas, mas você precisa deste relacionamento, porque este relacionamento vai trazer para você tais e tais e tais experiências, é isso que você está precisando aprender. Então a pessoa vem e aqui pendura a chuteira, abandona, interrompe o resgate. Este é o grande problema. Interrompe um resgate onde a pessoa estava ali naquela relação difícil para saldar as próprias dívidas. E isso é muito complicado, porque quando a gente vem num planejamento reencarnatório de ter uma união difícil e a gente abandona essa cruz de um modo ou de outro, a gente volta a essa mesma situação com as dificuldades aumentadas. Todas as vezes que a gente abandona um resgate planejado para nós, a gente tem todo o direito de abandonar, mas a gente volta àquela situação não necessariamente com as mesmas pessoas de agora. A gente explica isso aí daqui a pouquinho. Então, o divórcio é aceitável na nossa religião, porque é como se fosse uma medicação violenta, né, de uma doença grave que seria também uma igual violência doméstica. E só que a crise gerada naquele casal, ela não termina com a separação. O problema, quando a pessoa tem todo o direito de divorciar e ela o faz, significa que ela está livre momentaneamente daquela situação, porque as consequências virão de uma forma ou de outra. Porque você pode perfeitamente divorciar, mas isso não te liberta da dívida que você trazia naquele cenário familiar. Daqui a pouquinho eu dou um exemplo e a coisa clareia um pouco melhor, porque está parecendo ameaça e preconceito, e não é. É a realidade das nossas responsabilidades diante da lei divina, que nos pede que não magoe, que não fira, que não abandone as pessoas por motivos fúteis. Então a gente fica observando os casamentos na Terra e nós nos perguntamos por que tantas desavenças matrimoniais? Por que tantas dificuldades nesse relacionamento? E a resposta é que não existe praticamente ninguém se casa sem ter um vínculo do passado com aquele parceiro ou com aquela parceira. É sempre com alguém que você é devedor ou credor. E este vínculo geralmente significa uma dívida de um fato prolongado que está vindo às vezes aí há séculos. E outra causa das desavenças no relacionamento é porque as pessoas, nós, de um modo geral, não conseguimos distinguir exatamente quais são os nossos sentimentos e somos levados por impulsos, por desejos, por sonhos, por ilusões, quando na verdade a gente pensava que esse jogo de sentimento, que isso era o amor e não era. Os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, de um modo geral, eles estão baseados mais no nosso egoísmo do que na nossa capacidade de nos doarmos. A gente entra para um relacionamento pensando o que é que eu quero ganhar aqui, o que é que eu posso ter aqui para mim.
Então é esse lado egoísta que a gente busca em todas as parcerias, né? Você quer tudo de bom para você. E às vezes fica ali levado por aquela ilusão que é um amor, mas a egolatria também fala muito alto. A egolatria o ególatra é diferente do egóico, do egoísta. O egoísta é o que quer tudo para ele. E a egolatria é a pessoa que adora a si própria. Uma adoração a si própria, logicamente, se dando todos os direitos, todas as permissões, todas as concessões, né? E tudo isso é fantasiado como se fosse amor. E um dia alguém chega e fala, vamos separar porque o amor acabou. E se acabou, não era amor, porque o amor verdadeiro, ele não acaba. Ele pode ter problemas, ele pode ter crises, ele pode apresentar dificuldades, mas acabar ele não acaba. Se acabou é porque não era o amor mesmo. Então eu vou trazer o exemplo de uma família de 5 pessoas. Era o Ildeu, com 35 anos, a Marcela, a esposa dele, mais ou menos nessa faixa de idade. Eles tinham 2 meninas e um menino, por volta de 10, 11, 12 anos, e certamente esses nomes estão trocados, né? E o Ildeu se apaixona por Mara, uma moça leviana, inconsequente, leve, né? Leveza da vida. E eles começam a ter um relacionamento e a Mara fazia tudo. Eu achei tão engraçado ter encontrado esse exemplo no livro, porque eu já vi esse exemplo na vida real, e o livro também é história real, mas eu já vi tantas vezes esse padrão, e eu não sabia que André Luiz também já tinha percebido. A Mara, ela fazia de tudo para a esposa descobrir que ela existia, para, com isso, a esposa romper o relacionamento. Vocês já viram isso? Pode responder, não vou pensar que vocês fizeram isso, não. Então, a amante, ela fazia de tudo para a esposa descobrir. Ela escrevia carta anônima, sabe? E na época que essa história se passa, a mulher era educada a fingir que não sabia que o marido tinha um relacionamento, manter a sua dignidade, de não discutir isso com ele, essa coisa tão torpe, né? E fazer de conta que estava tudo certo e seguir em frente. E ela deveria, então, pelo que a maneira que ela foi educada, naqueles séculos passados aí, ela deveria manter os seus deveres de esposa, esconder a própria frustração, a própria dor, e nem comentar com ele que ela estava recebendo cartas insultuosas da amante dele. E ela fez isso, era isso que a Marcela fazia. Procurou viver em paz porque ela vivia sob a égide de um casamento indissolúvel. Os casamentos tinham ainda essa lei da indissolubilidade, que nessa época, há 12 anos, já não era mais indissolúvel, mas a carga de preconceito era tão grande que por si só era como se ele continuasse tão dissolúvel por lei, como era na dificuldade da vida prática. Eu me lembro de ter visto um caso da amante se fazer visível para que a esposa, com os brios ofendidos, tomasse a decisão de separar. Esse caso, a esposa me trouxe esse caso, o marido vinha para casa só no final de semana, trazendo as roupas para ela lavar no final de semana. E ela lavava e sempre ela encontrava uma peça de roupa feminina que a mulher deixava de propósito. E ela fazia de conta que não via, lavava e devolvia. Outra hora jogava fora e não falava nada. Por quê? E eu disse a ela, por que você não conversa, não esclarece isso? Ela falou, de pirraça, eu não vou me separar dele, porque eu não vou dar a ele liberdade para ele ficar todo folgado nesse novo relacionamento.
e porque também eu dependo financeiramente dele. Então, essa dependência financeira é o que segura muitos casamentos infelizes, né? E essa situação se prolongou por alguns meses até a companheira fazer uma coisa que não falha: o golpe da barriga. Isso não falha, porque quando ela engravida, ela exige do amante: agora você tem que separar. E realmente ele chega e fala: vamos embora por causa disso e disso e disso. Surge então aí o tão esperado divórcio, né? E um câncer na esposa, que ela luta com ele há 10 anos. Fruto dessa mágoa, dessa dor, desse abandono, dessa violência, né? Que foi a vida afetiva dela. Então, voltando para o caso da Marcela, ela percebe a indiferença do marido. Ele chegava em casa já com gestos rudes, ele chegava cheirando a bebida, e André Luiz escreve assim: exibindo alguns sinais de suas aventuras. E eu fiquei imaginando que seria talvez um perfume diferente, um batom no colarinho da camisa, essas coisas, né? E a esposa continuava ignorando aquilo e toda noite rezava com os 3 filhinhos para que Jesus amparasse o papai. E quando ela precisava de alguma coisa dentro de casa, alguma necessidade das crianças, que ela ia conversar com ele xingava, ele se aborrecia muito e falava que era insuportável a vida do lado dela, que ela só sabia pedir as coisas, que ela devia arrumar um emprego. E na tela mental dele aparecia a figura tranquila, leve, perfumada e sedutora da Mara. Enquanto ele tinha a Mara na posição de ela que é a mulher ideal. Essa aqui é muito chata, né? Igual eu fiquei, até lembrei agora, o meu irmão disse que ele estava, isso é época de faculdade, jovem, sem responsabilidade, estava lá os colegas assim, passou uma mulher muito bonita, e eles falaram: olha que mulher linda. Aí o meu irmão disse: se casar e levar para dentro de casa, fica chata igual a nossa. Então é mais ou menos esse desgaste que há de um relacionamento, né? Então a figura da Mara era a figura da mulher ideal. E a Marcela chorava, pedia a ele serenidade, tranquilidade, falava com ele que ele mandou ela arrumar emprego, que ela tinha sim, auxiliava numa lavanderia, mas que o salário era muito modesto, mas era o único tempo que sobrava de cuidar das crianças. E toda noite era briga. Ele falava que ele era uma pessoa pendurada em dívida, porque ela desperdiçava demais. E toda noite aquela confusão. E o filho, o menino, sempre chegava na hora da discussão, olhando para o pai com aquele olhar acusador e abraçando a mãe e adulando a mãe. E o pai tinha ódio do menino, batia no menino, mandava ele sair de perto e falava: eu tenho vontade de matar você. E com as filhas, por mais embriagado e enraivecido que ele estivesse, ele sempre era carinhoso com as meninas. Terno, tranquilo, adulava as meninas. Inclusive, ele pensava assim: são essas meninas que me fazem ainda continuar aqui neste casamento. Então houve orações em favor desse lar que estava ameaçado de destruição, né? E a misericórdia divina manda os espíritos benfeitores para ver como é que ajuda naquela situação. E mesmo com a ajuda dos benfeitores, intuindo, orientando, conversando durante o sono, o Ildeu continuava cada dia mais indiferente, cada dia mais distante, enfarado daquela esposa que ele nem cumprimentava mais e a quem ele passou a odiar. É interessante quando o amor acaba, a pessoa começa a odiar a outra. E eu acho que é uma maneira de encarar a própria culpa de abandonar alguém. Então eu vou odiar, ela é uma pessoa odiável.
então eu posso abandoná-la. Ele passa a odiar a mulher. E sempre muito incomodado com a presença do filho e imaginando que separação não era a solução, porque a mãe teria a guarda das filhas e ele não queria ficar sem as meninas. Então ele não separava e não terminava o relacionamento. Isso é um padrão também que os antropólogos analisam aí. O homem ele prefere ir levando ao máximo as duas situações ao máximo, para depois definir sair daquele relacionamento. Então Marcela, para o Ildeu, era a disciplina, era o dever, a cobrança. E a Mara era a liberdade, era o prazer. A única solução que ele teve para o caso era assassinar a esposa. Ele então começa a planejar o assassinato nos mínimos detalhes, porque ele queria fazer de uma forma que parecesse suicídio. Então ele melhorou a conduta dentro de casa, ele parou de brigar, ele parou de maltratar a esposa, ele ficava mais calmo, fingia até um pouquinho de ternura. E alguns dias depois, que já estava ela tranquila dormindo, ele pega o revólver, engatilha lá as balas e vai para procurar a esposa. No quarto dela, ele primeiro se encaminha ao quarto das crianças para trancá-las, para elas não perceberem de nada. E, como o pensamento tem forma, quando ele começou a projetar o assassinato, saía cenas, e os mentores que estavam tomando conta daquela situação viam aquelas imagens, sabia exatamente como é que era o plano. Foi lá, pegou uma das meninas, o mentor, tirou a menina do corpo físico no sono, mostrou para ela a intenção do pai. A menina volta para o corpo gritando: papai, não mate, não mate, não mate. E a mãe acorda com aquele alvoroço todo da menina gritando e pensa que o Ildeu ia praticar um suicídio de desespero. Quando ela pensa que ele ia praticar o suicídio, ele acha ótimo aquela saída, porque ele se liberta da situação e fala: realmente eu estou pensando nisso. Meu caso aqui com você é só o suicídio ou desquite. E ela fala: não, então vamos desquitar. E ela conversa com ele, fala com ele sobre Jesus, tudo assim, consolando ele para que ele não perpetrasse o autoextermínio, né? E ela vai dormir, é retirada do corpo também, e queixa muito daquela situação toda, conversa muito com os mentores, e eles dizem para ela: separe, não tem como mais manter essa situação. Eu achei uma frase aqui muito interessante, que o socorro que ela recebe, o suporte que ela recebe, André Luiz escreve: antes que aquela dor se transformasse em desânimo destruidor. Então eles começam a incentivá-la, a apoiá-la, a fortalecê-la, antes que ela entrasse em depressão. Porque se ela entrasse em depressão, ficaria muito mais difícil o socorro. Então, antes que a dor se transformasse em algo muito destruidor, ela recebe passes, ela recebe uma ajuda, ela recebe muita conversa. E Ildeu, então, feliz da vida com aquela situação, ele deserta daquele lar no uso do livre-arbítrio, ele rompe o compromisso e ela diz: pode ir embora tranquilo, eu vou trabalhar, eu vou cuidar das nossas crianças. Você não precisa se preocupar, não precisa de se matar por causa disso. Então ele vai embora, rompe aquele compromisso e vai aguardar uma nova situação onde ele vai ter que refazer toda essa caminhada. Se ela seguisse adiante,
fazendo pelos filhos o que tinha que ser feito, porque aquelas crianças voltaram para a terra para aprender, para se educar, para crescer, e ela precisava de ter condições de fazer isso, né? Então agora vamos ver as causas, por que esse casamento era desse jeito. Ela termina, ela respeitando os caprichos do marido, e o mentor diz a ela: guarde o futuro com esperança em Jesus, que vai dar tudo certo, você vai dar conta de cuidar dos seus filhos, um emprego justo e digno não vai te faltar, porque não falta para nenhuma mão operosa e trabalhadora um emprego justo. E ela então segue em frente naquela existência. Por que a situação era daquele jeito? A Marcela era uma pessoa boa. Por que ela, mesmo sendo uma pessoa tão boa, ela era tão odiada por aquele marido? Por que a preferência do marido pelas meninas e não pelo menino? Por que tudo isso acontecia? E era a grande pergunta que todo mundo queria saber, porque Ildeu e Marcela eram claramente duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Há vários séculos aquele casal estava vindo, dando problema, cada hora era um que criava o problema para o outro. Eles, na última existência em análise, antes dessa que a gente está contando, ele já tinha tendência para a irresponsabilidade, para a aventura, e ele abandona a Marcela, na outra existência também, e tem uma amante, ele cansa daquela amante e passa a ser amante da irmã dela mais jovem, e as duas moças acabam caindo na prostituição, quando aquele relacionamento termina. Os anos se passaram, 5 anos se passaram, a esposa abandonada, não tinha divórcio, não tinha, o desquite não dava direito a novo relacionamento, não dissolvia o casamento, então ela aceita a companhia de um homem muito digno, muito trabalhador, e ali ela refaz a vida afetiva, porque isso se passa em 1960, mais ou menos, e o desquite já estava aprovado no Brasil desde 1942. Então, rompia o vínculo dos bens, mas não rompia o vínculo conjugal, a pessoa não podia casar. Então, ela vivia naquela situação desconfortável de concubina, porque ela não era livre para se casar de novo. Então, assim que fica a situação, o Ildeu, na vida anterior, vai para a vida de boemia, de prazer, e essas duas moças caem na prostituição, e quando ele volta para casa doente, vencido, solitário, ele volta buscando a esposa. Ele não queria o perdão, ele não queria a reconciliação, ele queria a empregada para continuar cuidando da saúde dele. Ele queria uma enfermeira, só que ela já estava acompanhada. E ele, movido por um ciúme, ele mata o companheiro dela. E quando eles voltam, esse grupo todo se reúne no plano espiritual. O Ildeu, que traiu, a Marcela, que estava com um novo relacionamento, o marido, o segundo relacionamento assassinado, as filhas prostituídas. Então é por isso que eles renascem com esses compromissos de, nesta existência, ele melhorar enquanto pessoa que sempre buscaria o prazer fora de casa e manter aquele casamento e educar aquelas crianças. Tanto o filho que ele havia assassinado um dia, na posição de segundo marido da ex-esposa, como as meninas que ele havia prostituído. Então, ali estava posta esta situação, e aí a pergunta é, quando eles encontram de novo na terra, se ele não amava a Marcela, ele tinha amado as duas moças, na outra ele a ama a Mara, por que ele casou com a Marcela mesmo assim?
E muitas vezes a gente pergunta, como é que esses dois casaram? Porque, ou então a própria pessoa fala, como que eu vim parar nesse casamento? Então, claro, a primeira sensação é de que nós fantasiamos os sentimentos que passam por nós, pensando que é amor e não é. Então, o que André Luiz explica? Que há entre os casais um conjunto de estados mentais que criam uma situação como se fosse afeto, como se fosse amor. Porque em nossa vida, sob a supervisão da lei, nós encontraremos sempre pessoas e situações que nós necessitamos para passar as nossas provas. E assim é que nós somos atraídos por determinadas pessoas, para determinadas situações, para determinadas questões, mesmo sem gostar daquelas pessoas, mas sim porque o passado está ali ligando uns aos outros. E a pessoa vai naquele, como é que eu diria? Naquele ritmo, né? Que as coisas acontecem hoje num ritmo mais acelerado, e de repente você vê casado e fala, puxa, estou casado. Porque o passado estava ali gritando, unindo, né? E fazendo as coisas acontecerem. Se, com o abandono do Ildeu, se a Marcela não vencer a prova, o que ela fizer de errado e de mal, ele é coautor. Ele é corresponsável. Se ela se matar, ele é corresponsável. Se ela abandonasse aquelas crianças por desespero, ele estava ali mais comprometido junto com ela. E se ela seguisse em frente, numa vida digna, tranquila, educando as crianças, e o Ildeu continuava devedor, ela se desvincularia dele totalmente, ele continuaria vinculado à lei. Porque quando nós ferimos alguém, nós não arrumamos uma dívida, não é com aquela pessoa só especificamente. Nós arrumamos uma dívida na obra divina, porque a gente fere a lei de Deus. Isso é uma coisa muito interessante, a gente não fere só outra, a gente fere a lei. E essa lei nos alcança de uma forma ou de outra. Quando a gente vê um casamento de parceiros que se amam, se respeitam, são companheiros, aquela coisa, aquele relacionamento leve, satisfatório, saudável, aquele relacionamento saudável, dizem os entendidos que aquele casal está junto pelo menos há 400 anos. Já casaram pelo menos umas 4 vezes, para poder ir afinando, ajustando, né? E chegando as coisas aonde devem chegar. E isso faz com que as pessoas pensem, nossa, deixa eu ir fazer o melhor que eu posso aqui, deixa eu plantar da melhor maneira que eu posso, porque quem sabe eu fico livre dele. Não é verdade? Quem sabe eu não fico livre dela. Mas, na verdade, quando a pessoa evolui e cresce, não se trata de ficar livre de A ou B. Se trata de olhar para a retaguarda e tentar trazer junto quem ficou para trás. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.